Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é mais rapidinho para falar sobre uma das notícias, né? A notícia que surgiu nessa manhã de sábado, vindo da Catalunha, a ideia de que o Ronald Koeman não pretende contar com o Riqui Puig para a temporada do Barcelona. E é uma notícia muito surpreendente, porque é um jogador jovem que vinha bem, dando demonstrações de potencial, de qualidade, e acaba sendo uma notícia, ou uma ideia, né, caso isso se confirme, um pouco incompatível com a proposta que tem sido vendida do ponto de vista de reestruturação do Barcelona. O Barcelona não pretende fazer uma ampla reestruturação, uma reformulação, dar espaço para mais garotos, resgatar o peso da base, mudar um pouco o funcionamento. O próprio Koeman não tinha falado sobre abrir mão de alguns dos pilares, mudar um pouco o funcionamento, fazer o time se reerguer de uma outra forma. Isso é bem surpreendente, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de opção, de gestão mesmo do grupo, de opção técnica, tática. E aí a gente pode entrar em alguns desses aspectos. Eu quero saber de vocês aqui, se inscrevam aí no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e o comentário. Para você, o que pesou, o que deve ter sido o fator primordial, aí, o principal fator para o Ronald Koeman não querer contar com o Riqui Puig para essa temporada. Eu vou abordar alguns deles aqui. E quero saber se vocês concordam ou não. Já senti no próprio Twitter que a recepção da torcida para essa notícia foi a pior possível, e eu concordo com essa reação, inclusive. Só que a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, a ideia de não contar com ele para essa temporada não necessariamente significa vender o jogador agora. É claro, a gente vai ter que esperar para ver se isso tudo se confirma, se realmente isso vai acontecer. E se for uma negociação de fato, que seja por empréstimo, né? Ou no mínimo uma venda com opção de recompra, como os clubes espanhóis gostam tanto de fazer. Mas eu imaginaria um empréstimo nesse momento, não mais do que isso, porque seria abrir mão de um jogador de um potencial muito grande e que já mostrou isso com o time principal do Barcelona. Vamos lembrar que na reta final da temporada com o Quique Setién, o Barcelona já estava aos trancos e barrancos, mas o Riqui Puig foi um jogador que conseguiu em alguns momentos mostrar uma enorme personalidade em campo, mesmo num time bagunçado, para ser esse jogador que tinha um entendimento legal do jogo. Ele tem um entendimento muito bom, né, até por ter sido formado no Barcelona, do estilo de jogo mesmo. Então, sendo esse meio-campista que volta para receber o passe em alguns momentos e que ataca, se projeta, tem essa agressividade para pressionar, para atacar a área, para conduzir a bola com qualidade, tem um bom controle de bola, então fica muito confortável com a bola nos pés. E aí a gente pode entrar nas perguntas. Por que, então, ele acaba não sendo aproveitado? Acho que tem duas saídas aí pra gente tentar, não sei dimensionar nesse momento, mas pra gente especular nesse momento. A parte técnica não é uma delas, porque tecnicamente ele tem mostrado um crescimento considerável para um jogador ainda jovem, 21 anos, e a qualidade está muito nítida. Então assim, você olha ele jogando, vê que tem um jogador ali que trata bem a bola, que tem bola para apresentar. Então por que ele não poderia caber no elenco do Barcelona para essa temporada? A primeira possível resposta seria o físico, o porte físico. É verdade, em parte. Ele é um jogador mais frágil fisicamente, ou pelo menos ele parece ser um jogador mais frágil fisicamente. E eu uso o parece pelo seguinte: ele de fato é um jogador mais franzino, ele é pequeno, é um jogador que não parece pronto para o contato do futebol profissional. Mas desde sempre ele está acostumado a lidar com isso, né? E se ele já conseguiu chegar até ali, inclusive mostrar qualidade no elenco principal jogando jogos de La Liga, é porque ele sabe que ele pode ter essa desvantagem física, mas que consegue explorar outras virtudes, outros aspectos do jogo para compensar e para competir dessa forma. É claro que ele não vai virar o meio-campista trombador que chega, usa o corpo para proteger, que dá trombada e ganha dos adversários assim. Não é isso que a gente tem que esperar dele. E o outro aspecto até, se a gente for pensar no físico como um fator determinante para tirar o espaço de certos jogadores, o Messi não teria vingado no Barcelona, né? Porque o Messi também era um jogador que tinha a fragilidade física como um ponto evidente no início. Não estou comparando o Riqui Puig ao Messi, é bom dizer isso. O Riqui Puig tem sim talento, tem potencial, mas claro, comparar com o Messi seria uma loucura, como comparar qualquer jogador com o Messi seria uma loucura nesse aspecto. Então, acho que a gente não pode ser radical no sentido de parece ser frágil fisicamente, então não pode dar certo no futebol. É claro que vai ser um desafio, vai ser um obstáculo, e vai ser um obstáculo até maior dependendo do destino que ele vá. Porque se ele vai jogar num time que não privilegia a parte técnica como ele trabalhou na base do Barcelona, se ele vai para um time que requer mais esse uso do porte físico, aí sim vai ficar evidente o prejuízo que ele pode apresentar do ponto de vista físico. Mas no Barcelona, até pela cultura do clube, o que se
espera é exatamente que o Barcelona consiga privilegiar a parte técnica em detrimento à parte física, que o Barcelona não tome esse tipo de decisão. Então, assim, de novo, esse é um lado, é um caminho, não tô falando que foi por causa disso não. Acho que seria muito cruel e muito radical que o Barcelona abrisse mão de um talento como o do Riqui Puig porque acha que ele não tem físico. E o outro aspecto, que talvez até seja mais determinante para essa opção do Ronald Koeman, seja o lado tático. E aí tem uma transformação em andamento. É claro que quando a gente falou em transformação, e o próprio Barcelona falou em transformação, reestruturação, a gente imaginou essa reestruturação exatamente dando espaço para alguns dos garotos. Ansu Fati e Riqui Puig, dois deles, né? Dois talentosos que mostraram qualidade em momentos diferentes da temporada passada. Agora, taticamente, se o Ronald Koeman realmente vai usar um 4-2-3-1 no Barcelona, talvez ele não enxergue um encaixe tão natural, tão imediato do Riqui Puig dentro dessa rotação. Porque ele vai pensar, o Puig não é exatamente o meia central que vai estar atrás do atacante, até porque em alguns momentos vai ser o Messi, em outros momentos vai ser o Griezmann, são opções dessa faixa de campo. Na dupla de volantes, vai ter Busquets, Pjanic, De Jong, são jogadores que podem formar ali. Agora, será que nem para ser uma alternativa de elenco ele não seria útil, interessante? Até para variar taticamente, eventualmente voltar ao triângulo, né, com um volante e dois meio-campistas, ele voltar a ser um desses meio-campistas e outra. Será que ele não poderia eventualmente jogar nessas duas posições também, tanto como um volante que vai iniciar a saída de bola ao lado de outro jogador, quanto mais à frente. Com o Quique Setien, ele chegou a jogar como um 10 em alguns dos jogos na reta final de temporada, quando ele trabalha algumas formações diferentes. Então me surpreende muito essa decisão. Não era algo que eu imaginava, muito pelo contrário. Eu esperava ver mais minutos pro Riqui Puig. Não tô falando que ele tinha que ser titular nessa temporada, mas o que me parecia é que ele sim tinha que ser utilizado nessa temporada. Justamente porque ele se enquadra em todas as pecinhas que o Barcelona tá tentando montar pro quebra-cabeça. Ele é novo, ou seja, renovação. Ele é da base, ou seja, um resgate de algo que é importante para a filosofia do clube. Ele tem um entendimento da formação da base do Barcelona e ele daria esse ar novo que o Koeman promete ou foi contratado para estabelecer. É claro que a gente também não pode ser radical aqui, porque eu tô levantando possibilidades. A gente vai ter que esperar para ver se isso vai se confirmar, se o Ronald Koeman vai falar sobre os aspectos que ele levou em consideração para tomar esse tipo de decisão, se de fato a decisão partiu dele, e também que tipo de negociação vai acontecer, se acontecer, para a gente entender se o Barcelona está cometendo um grande equívoco de abrir mão de um jogador de potencial, como já fez em outros momentos, e aí a lembrança acaba sendo meio natural, né? Numa semana em que o Thiago, depois de ser o melhor jogador da final da Champions com o Bayern, se transfere para o Liverpool, e o torcedor do Barcelona até hoje não superou essa época, essa negociação, essa saída do Thiago da forma que foi, porque ele poderia ser um dos pilares para essa transformação da condução pós-Xavi, pós-Iniesta, e ele acabou não ficando, então acabou sendo um desperdício muito grande de um dos principais talentos da base do Barcelona nos últimos anos. Agora, logo depois, surge essa notícia do Riqui Puig poder sair. Enfim, quero saber de vocês aqui, comentem aqui embaixo, deixem a inscrição no canal, a curtida no vídeo. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Se ele deveria ficar no elenco, se ele deveria brigar por espaço, se faz sentido a decisão do Koeman para você, por qual motivo ela faz sentido ou não faz sentido. É aspecto físico, é aspecto técnico, é aspecto tático. Quero saber de vocês. Um abraço, até a próxima.